Pessoal, vamos retomar aqui as nossas atividades. Peço apoio aí à nossa equipe para trazer todos os que estão de fora aqui para dentro. Muito bem. Tá a plaquinha aqui. Aqui tá, Suzana. Ok. Let's change this. Tá, você pode pôr aqui. Eu vou subir até recurso para algumas trazerem. Olá, alô, oi. Sim. Ok. Pessoal, então nós daremos sequência aqui ao nosso evento para a última sessão do nosso dia, né, da nossa manhã. Hoje à tarde nós não teremos programação, né, retomaremos amanhã pela manhã. E temos aqui a grande honra e satisfação de recebermos aqui conosco para debater o tema do meio ambiente urbano, desenvolvimento sustentável e religião, um diálogo sobre as contribuições do setor religioso para a agenda ambiental do G20 no Brasil. O secretário nacional Alberto Felício Maluf Filho, que é secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Uma salva de palmas ao secretário Adalberto, que está aqui conosco. Contamos também com a participação do senhor Tássius Fernandes da Silva, que é chefe de assessoria da Assessoria de Participação Social e Diversidade, também do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Uma salva de palmas ao Tássio. E como debatedora, Catherine Marshall, que é vice-presidente do Fórum Interreligioso do G20, é pesquisadora sênior do Centro de Berkeley para Religião, Paz e Assuntos Internacionais da Universidade de Georgetown e diretora executiva do Diálogo sobre Fé e Desenvolvimento no Mundo, né? Eu sou o Rodrigo Vitorino, estou coordenador nacional do Fórum Interreligioso do G20 no Brasil, sou também professor da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador líder do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião. Para nós, mais uma vez, é uma grande alegria. Nós teremos essa palestra especial aqui do secretário Adalberto, mas desde já fique totalmente à vontade, secretário, para usar a dinâmica que quiser, né? Usar o tempo que precisar. Depois da sua fala, de debates, nós teremos também aqui a participação do Tássius Fernandes, né? Que falará sobre a sua área de participação social ali no Ministério. E depois, Catherine Marshall fará algumas considerações. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, queria agradecer o convite, em seu nome, do Tássius, por essa oportunidade de estar aqui.
a Catherine, também queria cumprimentá-la, em nome de você, cumprimentar todos que estão aqui. Para mim, hoje certamente é até um momento diferente, né? Eu que, pelo menos há 20 anos, trabalho com o tema ambiental, já fiz centenas e centenas de palestras sobre vários assuntos da agenda ambiental, de cidade sustentável, gestão de resíduos, mobilidade urbana, todos os temas possíveis, né, dentro dessa agenda de clima, de biodiversidade, de poluição. Mas acho que é a primeira vez que eu participo de um debate, não sei nem se a gente deve chamar de palestra, né, mas trazer algumas reflexões nessa intersecção entre o tema ambiental e as religiões, né, a espiritualidade. Eu que sou evangélico, cresci num lar evangélico, frequentando a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Piracicaba, a vida toda. Depois, em São Paulo, eu frequentava a Igreja Batista da Água Branca, pastor Ed René Kivitz, que até hoje é um dos pastores que eu mais me identifico no momento atual que a gente vive, né? Um momento de polarização, de muita dificuldade, inclusive dentro do meio evangélico. E aí, mais recentemente, né, desde o início do ano passado, fui para Brasília, ainda não consegui encontrar uma igreja, um momento para refletir, mas talvez como muitos que se formam num lar cristão, né, que passam pela toda a sua infância dentro da igreja, a gente tem o batismo dentro da igreja, depois você vai trabalhar, você acaba ficando um pouco ali afastado, digamos assim, do mundo religioso, mas Deus todas as horas vem te provando, te trazendo e mostrando, né, e aproximando do tema. E o fato até de eu ter ido para o ministério tem muito a ver com essa reflexão, né? Quando a ministra Marina me convidou para ser secretário, após ter feito um processo seletivo de currículos para o cargo de secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, foi no momento de muitas respostas, né, a perguntas que eu fazia na minha vida, e foi muito interessante que alguns momentos que eu questionei a Deus depois de jornadas de trabalho, eu estava há 9 anos como diretor de uma grande empresa de tecnologia global, né, os maiores fabricantes de veículos elétricos, painéis solares, as questões de novas energias renováveis. E, assim, de alguma maneira, Deus falou comigo que eu precisava mudar, que eu entendi que ir para a política, ir para a gestão era algo importante. Foi na mesma época que a ministra Marina me convidou, e quando eu fui lá conversar com o pessoal no ministério, dei de cara com um chefe de gabinete que era da Igreja Batista da Água Branca. Então, para mim, aquilo foi muito simbólico, né? E essa relação do cristianismo, né, como um todo, com o tema ambiental, com o tema da justiça social, com a proteção dos mais pobres, dos mais vulneráveis, né, é algo que me intriga muito, porque lá na Bíblia, né, nós cristãos evangélicos seguimos bastante, quando você vê logo no início da Bíblia, lá na criação do mundo, né, então Deus foi criando as coisas, Ele criou a terra, as plantas, e viu que tinha feito algo bom. Aí Ele criou as aves, os animais, e viu que tinha feito algo bom, né. Então Ele foi criando, e no fim da criação Ele disse, o que eu criei foi bom. E aí Ele cria o homem, a sua semelhança, para cuidar da sua criação, né? Para dominar os animais, é verdade, essa palavrinha dominar, né? Eu não sei nem em inglês ou em hebraico, em judeu, como que seria a tradução dessa palavra, mas o dominar, cuidar, para mim sempre fez muito sentido que os cristãos evangélicos fossem naturalmente ambientalistas, né? Se a gente está aqui para cuidar de um planeta, e a gente já viu lá, a própria Bíblia no início mostra lá, depois de Adão, Eva, Caim, Abel, a humanidade ficou com muitos problemas e maldições, aí veio o dilúvio para acabar com aquele homem que estava destruindo a natureza, né? E depois Deus fez uma aliança, olha, nunca mais vou mandar um dilúvio para destruir a terra, porque vocês
tinham pecado. Não era a natureza que tinha pecado, não era o planeta que estava mal, era o homem. Mas o cristianismo como um todo, e assim, o que eu entendo e vejo do cristianismo ali que segue a vida de Jesus, ele sempre esteve do lado dos mais fracos, né? Sempre esteve protegendo os mais vulneráveis. Quando o pessoal ia lá jogar pedra numa mulher adúltera, engraçado que o homem adúltero não estava lá, né, para tomar pedrada, só a mulher adúltera. Mas ele ia lá e defendia. E o único momento que eu lembro de Jesus muito bravo foi quando ele, lá na entrada do templo, brigou contra os fariseus, né, os donos da lei, os religiosos de plantão, que se achavam acima da lei e acima de todos, e criavam muitas distorções naquilo que Jesus achava. Então, essa relação entre aquilo que Jesus, que nós cristãos seguimos e temos como exemplo, e os políticos de plantão, os donos da lei, os representantes da religião, sempre me pareceu algo difícil. E mesmo como cristão evangélico, né, que ainda frequenta a Igreja Batista, hoje, quando eu olho uma boa parte das lideranças políticas ditas cristãs, em especial evangélica, no Brasil a gente tem a bancada evangélica, né? E esse termo que foi criado da bancada da bala do boi da Bíblia, que me incomoda muito, né? Muito, muito mesmo. Né? Quer dizer, os cristãos evangélicos estão no mesmo barco, estão no mesmo grupo dos que defendem armas, armamentistas, e do dito agronegócio do mal, né? Aquele que destrói a natureza, que desmata, que expande a produção do gado, né? Então, assim, nos colocam nessa situação um pouco caricata também, né? Não é, assim, é um pouco exagerada, mas provavelmente tem um pouco de razão, né? Se todos consideram ali a bancada, aí você vai ver, hoje dentro do governo, né, com uma ministra evangélica, gente é frequentemente assediado e assim, as grandes brigas do Congresso são contra a pauta ambiental. E nessa pauta a gente perde todas. Deputados que defendem o meio ambiente no Brasil hoje são 150, de 550. 400 sempre votam contra a pauta ambiental, a pauta de direitos humanos, a pauta das mulheres, a pauta dos indígenas, a pauta dos povos e comunidades tradicionais, todo o debate de gênero e raça, essa bancada dita evangélica briga contra essas pautas. E eu, como cristão, tenho muita assim, dificuldade de entender esse contexto. Falo, pô, mas se nós temos que amar a todos, se alguém bate de um lado, você tem que dar outra face para ele bater. Se Jesus a vida inteira esteve dos lados dos mais pobres, esteve cuidando, né? Quando antes ainda, ele era lá um marceneiro, cuidava, né? Atuava com coisas da natureza. Lá no início de tudo, o homem veio para cuidar da natureza, cuidar da criação. Não tem como você cuidar de alguma coisa se você não tomar muito carinho para que aquilo sobreviva, para que aquilo vá bem, para que o planeta funcione, para que os mais vulneráveis não sejam afetados, né? Eu saí da maioria dos grupos de WhatsApp da igreja, né? Só mantive em um, Homens de Valor, né? Que tem lá os homens, a grande maioria brancos, heterossexuais de 50, 60 anos de idade, né? Que são os homens que representam o valor da sociedade. Esse grupo eu me mantive. Mas me incomodava muito outros grupos da igreja, quando a gente via lá, ainda no antigo governo, a crise humanitária Yanomami, lá no território indígena, muito pressionado por 20 mil garimpeiros ilegais,
né? A gente via a história de pequenos pastores, de pequenas igrejas que tinham mercados ali, vendiam e apoiavam os garimpeiros, promovendo aquela catástrofe humanitária. E você questionava, e olha, vocês apoiadores desse governo, vocês acham que é certo o que está acontecendo, com o garimpo pressionando-os? E aí as respostas eram, é mentira, isso são indígenas da Venezuela que estão fugindo do Maduro, essas fotos não são reais, e ninguém se incomodava, parecia que ninguém se incomodava. Mas aí, quando tinha um beijo gay na novela, nossa, aí era assim uma coisa incrível, né? Então assim, crianças morrendo desnutridas, pressionadas pelo garimpo, uma draga passando por cima de uma criança, morrendo, a criação, semelhança de Deus, a natureza, que nós somos lá incumbidos de cuidar, né? O homem está acima dos outros animais, temos que cuidar dessa natureza, parecendo incomodar. A pobreza, as crianças na periferia, aquilo não parecia incomodar. Agora, o beijo gay na televisão, nossa, era assim, era fonte de debate. Sabe, depois da igreja, acaba o culto, aí você vai ali, tem o cafezinho, né? Você toma um cafezinho ali, come um pãozinho, às vezes você compra uma coisa para ajudar ali da igreja, e as senhoras da igreja inconformadas que teve um beijo gay na televisão. Jesus falou alguma coisa de beijo gay? Tem algum lugar? Eu não lembro, assim. Imagino que na época de Jesus também devia ter muito homossexualismo, né? Como sempre teve. Para mim não era uma pauta de Jesus. Jesus não falou, nossa, temos que resolver o problema do homossexualismo. Não lembro. Pelo menos na Bíblia que eu sigo, né, que eu vi, não vem. Só que lá fala de pobreza, fala de proteger o ser humano, fala de amar um ao outro, fala de acolher, fala de ter empatia. Então, para mim, sempre foi muito estranho ser um cristão evangélico, que na minha cabeça eu cresci com essa informação de que, olha, quem é cristão evangélico é do bem. Pessoas boas. Eu tive fases na minha vida que eu votava em candidatos a deputado evangélicos. Porque eu falava, pô, se ele é evangélico, ele não vai roubar, ele não é corrupto, né? Ele presta contas para a sociedade daquilo, ele tem Deus olhando o que ele está fazendo. Né? Então a gente achava isso. Só que na prática você vê uma comunidade evangélica que, não sei, me parece um pouco desconectada desses princípios. E aí na minha cabeça era assim, bem, a missão do cristão evangélico é pregar a palavra de Deus para os outros, né? É a gente contar a boa nova para todos. Mas cada um tem a sua função na sociedade. Né? Uma vez me deram um livro do Timothy Keller, né? Acho que era de Evangelho e Trabalho, muitos anos eu li esse livro, e ele é muito legal, né? Que mostra que cada um tem o seu papel na sociedade, cada um tem que fazer o seu trabalho conforme, né, a gente tem. O corpo só funciona porque a mão faz uma coisa, o pé faz outra. Uma banda de música só funciona porque cada um está fazendo a sua, não dá para você fazer tudo, né? Então, assim, essa divisão do trabalho, assim, sempre me pareceu que fez muito sentido. E nos falavam que você, cristão, tem que ser um bom exemplo para o mundo. E mesmo não falando de religião, você vai ajudar as pessoas a ver Cristo. Porque você vai dar bons exemplos. Você vai ser uma pessoa correta. Você vai fazer o certo. Você vai tomar as decisões certas. Você vai ajudar muitas pessoas. Então as pessoas vão ver pelas suas boas obras, por aquilo que você faz, que os cristãos são bons. São pessoas boas que querem ajudar, e você vai mostrar o caminho e o que é seguir Jesus. Aquele homem bom que veio ao mundo, Filho de Deus, para nos salvar, morrer pela gente, e que só fez bem na vida dele, né? Só protegeu os mais enfraquecidos. Talvez o tema ambiental não tenha aparecido, não era ali, mas eu também nunca vi Jesus falando, vamos destruir a floresta aqui para fazer casas para, né, essa multidão que está aqui. Talvez não fosse um tema, ou talvez fosse, não sei.
Mas até hoje eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa frustração de, em dias que eu me questionei se eu fazia uma coisa ou fazia outra, quando Deus colocou na minha... e ainda foi as coisas, nós cristãos temos essa coisa, as coisas vão acontecendo, a gente fala, ó, tá vendo? Deus planejou tudo, né? Aconteceu isso, e vai te levando para alguns caminhos, né? Você, imagino que as outras religiões também, né? Você tem essa coisa do transcendental meio que te levando, né? Fazendo você mover para certos caminhos. E por uma coincidência, né? Teve um dia lá em Campinas, eu morava lá, frequentava a Igreja Batista do Cambuí. A minha filha demorou, nem lembro o que aconteceu, que a gente atrasou demais. E o culto começava 9 horas da manhã, lá no outro lado da cidade, né? Aí a gente saiu, já era 9h30, eu falei, eu vou chegar depois do louvor, tá todo mundo sentado, vai estar atrasado, eu já cheguei atrasado a outra semana, vamos fazer o seguinte, vamos na Igreja Viva, que era uma igreja pentecostal ali mais próximo da minha igreja, mais próximo da minha casa, ali em Barão Geraldo, que eu gostava muito. Um louvor assim intenso, e lá começava 9h30, né? Então, vamos lá. E nesse dia tinha um pastor, chamava Tel Hayashi, é um pastor assim, bem conhecido, e aquele dia ele fez uma pregação assim, muito forte, falou muito comigo. E eu senti naquele dia, porque eu estava me questionando muito de algumas coisas, né? Eu tinha tido uma filha, minha esposa já estava um pouco mais velha, eu queria ter o segundo filho, não veio. E eu questionava a Deus, mas não vou ter outro filho, né? Eu queria tanto ter outro filho, você não vai me dar um filho? E o que eu faço na minha vida? Eu já estou aqui nesse trabalho há tanto tempo. E aquele dia Deus falou comigo, falou, fica tranquilo, você não vai precisar ter filho. Você vai trabalhar no governo, você vai cuidar de muitas crianças, você vai cuidar da vida de crianças. Você vai cuidar do meio ambiente que impacta milhões e milhões de crianças. E aquilo me deixou mais tranquilo. Eu ainda não tinha convite da Marina, não sabia o que ia acontecer, mas aquilo me deixou mais tranquilo. E esse pastor, que é um pastor que eu comecei a seguir, que eu comecei a gostar, ele veio, ele orou comigo, ele falou algumas coisas que... Beleza, então eu vou sair da minha empresa e vou trabalhar no governo, né? Sair de lá com isso. E aí foram vários fatos acontecendo que me levaram, no começo do ano que vem, a ministra Marina me convidando, uma evangélica, me chamando para trabalhar no governo. Eu chego lá, o chefe de gabinete era da igreja que eu frequentava em São Paulo, então tudo parecia muito sério. E aquele pastor que eu comecei a admirar, embora não conhecesse, né, o Tel Hayashi, nesses últimos anos, durante a pandemia, pós-pandemia, desculpa, ainda no antigo governo, ele se virou uma das grandes vozes em defesa do antigo presidente. Essa voz de que briga arduamente para defender o direito sagrado à vida contra o aborto, mas não importa que uma menina de 12 anos seja estuprada e seja obrigada a ter o filho. Aquele dicotomia, eu também sou contra o aborto, ninguém está questionando isso. Agora, eu não sou favorável a criminalizar. Hoje, no Brasil, a média de estupro, a cada 3 minutos tem um estupro, e a média é 13 anos de idade. Várias meninas de 10, 11, 12 anos sendo forçadas a situações, e nós cristãos vamos defender até o fim que ela não pode abortar uma criança de 12 anos que foi violentada. Esse é um tema, mas depois eu comecei a reparar todos os discursos desse pastor que me inspirou, que orou comigo, quando Deus disse para mim, você vai sair do seu trabalho, você vai trabalhar no governo, e foram vários fatos que eu podia ficar aqui contando até amanhã, que me levaram a ser convidado pela ministra Marina para ser secretário nacional do meio ambiente, para cuidar das crianças do Brasil. Esse mesmo pastor é o pastor que sistematicamente critica o ambientalismo, critica o atual presidente,
polariza do ponto de vista, né, da agenda conservadora, e de pobreza, e de fake news. É um pastor que repete fake news semana após semana. E aí eu mesmo me questiono, eu falo, pô, será que aquela oração era verdadeira? Será que Deus falou comigo aquele dia mesmo? Será que realmente tudo isso faz sentido? Porque se de um lado eu sou um cristão evangélico que cresceu achando que eu tenho que preservar a natureza, a criação, tem que amar o próximo, tem que gostar, tem que ter empatia, eu vivo hoje sobre algumas lideranças evangélicas, sobre uma boa parte do debate, né, dessas lideranças. Ontem eu estava vendo o debate do pastor Henrique Vieira, que é um pastor batista, deputado federal, que eu admiro muito, com o ex-presidente da Frente Parlamentar Batista, o deputado Sóstenes Cavalcante, esse que está defendendo o projeto de lei que compara o aborto ao homicídio, né? E lembrando, eu não estou aqui defendendo aborto nenhum, né? Mas eu ouvia falando, e a ironia com que esse parlamentar falava, sabe, o sorriso dele, o jeito que ele brincava com as palavras. O presidente Lula não disse que era contra o aborto, então estamos testando ele. Vamos ver se ele vai apoiar o aborto. Mas peraí, se aprovar uma lei que criminaliza uma menina de 10 anos de idade, porque ela pediu o aborto antes daquela semana, mas a justiça não deixou, ela teve que ir para vários lugares, até o dia que ela tem a decisão da justiça, e sai no Diário Oficial, aí já passou o prazo, ela não pode mais, aí você vai obrigar aquela criança. E assim, o debate não é mais sobre o aborto, o debate é político. Vamos ver como é que o Lula vai reagir. Se ele vai apoiar mesmo os evangélicos ou não. Então, eu não sei. Esse convite chegou num momento interessante, né? Que ao mesmo tempo que como ambientalista, trabalhando com esse tema há tanto tempo, e eu vejo no dia a dia do nosso trabalho, né? Na gestão de resíduos sólidos, no aumento da reciclagem, da compostagem, redução dos impactos negativos na saúde das pessoas que a gestão de resíduos tem, nas políticas de qualidade do ar, da água. Há 2 semanas nós conseguimos aprovar no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, os padrões de qualidade do ar do Brasil, que vão reduzindo até 2044, depois de 30 anos de debate. 30 anos de debate dentro do governo e não tinham conseguido aprovar padrões de qualidade do ar. A gente foi lá, fez o trabalho, foram 15 reuniões, 10 reuniões de grupo de trabalho, com a indústria, com, né, todos os governos, sociedade civil, Ministério Público, conseguimos aprovar. Falo, uau, foi para isso que Deus me chamou aqui, né? Para garantir a aprovação do padrão de qualidade do ar, para proteger aquelas crianças, que as crianças são as que mais sofrem a poluição. E ao mesmo tempo eu tenho isso, na outra semana eu vejo a bancada evangélica e o show de horrores que a bancada evangélica faz no Congresso. Então, para mim, é difícil. Eu que viajei muito a vida inteira, viajei em muitos lugares do mundo, ia para Riad, na Arábia Saudita, né, Doha, Dubai, e gostava de entrar nas mesquitas, ia lá conversar, pegar livros e ler, né, as religiões de matriz africana, os indígenas, assim, todas elas me fascinam. Porque, para mim, se tem um Deus só, deve ser o mesmo Deus. Né? E todo mundo vê de uma maneira diferente, mas é o mesmo Deus. Né? Cada um interpreta diferente, porque vive em realidade de contexto histórico, social, cultural diferente. Mas é o mesmo Deus. Não faz sentido que mais de 80% da população do mundo acredite em algum tipo de religião, de divindade, de relação transcendental, e uma parte delas está certa e o resto está errado. Ah, não, o 1 bi dos cristãos, né? Quantos somos? 1 bilhão? Quantos cristãos tem no mundo? 2 bilhões de cristãos no mundo. Nossa, tá 2 de 8, então somos aí 20%.
Então nós estamos certos. É o nosso Deus, né? Aquele Deus, né, de Abraão, de Moisés, e toda a história, é Jesus. Esse está o certo. E os outros, religiões que também têm as suas divindades, estão todas erradas. Não sei, para mim nunca fez muito sentido isso, mas tudo bem, né? Eu estou na religião certa, né? A verdade está comigo, né? Eu cresci num lar onde a verdade é a nossa, então, menos mal, né? Seria ruim se eu fosse de uma religião de matriz africana e tivessem me convencido que a religião certa era o cristianismo. Aí eu acho que eu teria dificuldades existenciais. Mas, bem, eu estou na religião dita certa, que a minha tradição cultural, histórica, familiar diz que está certa. Mas eu me pergunto, né? Será que todas as religiões não estão falando da mesma coisa? Só que são línguas diferentes, são representações diferentes. E aí, para fechar aqui, voltar para o nosso tema e encerrar essa primeira intervenção, né, que, eu repito, eu nunca tinha falado sobre religião e nem sei se palestra era melhor. Eu queria realmente ouvir, né? Infelizmente eu não consegui vir mais cedo, que meu voo chegou 3 horas da manhã. Eu até tentei acordar às 8 da manhã, mas foi muito difícil. Aí eu tive ainda que terminar uns trabalhos, só consegui chegar agora, mas eu quero muito ouvir um pouco do debate, tudo que ocorreu. Mas tem uma pergunta que me deixa, assim, bastante focado hoje. Nós cristãos, nós estamos aqui para ajudar a preservação do meio ambiente, nós estamos aqui para cumprir aquilo que as Escrituras colocam no seu início, de que o homem foi feito para cuidar da criação, e a criação era boa, e Deus ficou feliz com a criação, ele achou que a criação foi boa, então nós somos os guardiões dessa criação. Ou não? Nós cristãos somos o povo escolhido, e a gente domina todas as outras espécies, e a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser destruir a floresta porque acha que isso é bom para a gente pode, porque nós somos o povo escolhido. Essa é uma reflexão que eu tenho. Eu sempre cresci achando que a primeira abordagem era a melhor. Nós estamos aqui, de passagem, nos preparando para a vida eterna, junto com o Pai, lá no céu. E aqui a nossa função é falar bem, fazer o bem e trazer mais pessoas para acreditarem que Jesus é o Filho de Deus e por Ele é o único caminho para a gente chegar no céu. E essa era a nossa função, pregando e fazendo bem e sendo um exemplo que inspirasse pessoas a olhar bem. Se essas pessoas são tão boas assim e elas estão demonstrando, o Deus dela deve ser um Deus bom. Elas devem estar fazendo certo. Mas, infelizmente, eu vejo ainda uma força muito grande dentre os cristãos. Eu não estou falando só do Brasil, não, viu? Eu não acompanho o debate nos Estados Unidos, para falar a verdade. Mas, assim, alguns parentes, assim, primo dos primos, que foram morar nos Estados Unidos, né, que ela leva, assim, o Lula vai chegar, o Brasil vai virar o país comunista, globalista, sei lá, tal, vamos virar um problema, e foram morar em Miami, em Orlando, e frequentam as igrejas batistas, inclusive, né? Nem sei se são batistas, mas deve ter, né? As igrejas tal, evangélicas lá, e defendiam o Trump, assim, com uma ênfase, assim, uma coisa incrível, e aquele conservadorismo religioso, e aquela coisa de, né, não sei, que eu realmente não me identifico. Eu tenho esse dilema até hoje. Qual desses dois grupos de cristãos evangélicos representam o ideal que a nossa tradição religiosa e cultural nos trouxe? Esse é um tema difícil que até hoje eu não tenho resposta. Mas pelo menos hoje eu me sinto bem. Me sinto liderado por uma mulher guerreira que saiu de uma situação de quase semi-escravidão, no interior do interior da floresta, vivendo a dias de caminhada da civilização, que se alfabetizou com 16 anos,
se transformou na maior liderança ambientalista do meu país, alguém que eu tenho muita admiração, sempre tive, e depois de trabalhar com ela só aumentou ainda mais, pela sabedoria, pela maneira com que ela lida com os desafios, pela maneira com que ela escolhe as brigas que valem a pena ser vividas. Então eu me sinto preenchido. Eu sinto que o chamado que eu atendi e que me trouxe aqui, eu estou fazendo o que é certo. E eu vou ficar no governo fazendo e tentando entregar tudo aquilo que eu queria até o fim. Mas é um pouco frustrante ter que lidar todos os dias com um congresso, com uma bancada evangélica que não me representa. Que às vezes eu sinto que fala de outra religião daquela que eu cresci e que eu vivi. E acho que esse debate hoje é muito importante para nós cristãos sermos um pouco mais abertos e flexíveis. É por isso que eu acho que, em especial quando a gente tem outras religiões dialogando junto conosco aqui, é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, né, essa pergunta quase que existencial continua aqui para a gente saber, né, qual será o papel dos cristãos católicos, evangélicos, nesse processo. A gente vai liderar pela preservação da criação, pela redução das desigualdades, da pobreza, na proteção dos mais vulneráveis, daqueles que mais sofrem, aqueles que Jesus esteve do seu lado, ou não? Nas lideranças religiosas do momento, fariseus ou não, mas que lideram hoje esse processo, como a gente vai lidar com essa realidade? Obrigado. Muito obrigado, secretária Adalberto, por essa fala que traz uma reflexão muito pessoal também, né? Muito da sua experiência, né? Da sua vivência, e que vem de dois lugares, né? Tanto do campo religioso quanto governamental, né? E na sua fala nós vimos exatamente esse diálogo que é proposto aqui, né? Entre o meio ambiente, as contribuições que o setor religioso traz, a sua experiência pessoal, é uma concretização do que foi proposto aqui para este painel, né? E nos coloca muitas reflexões, independentemente da tradição religiosa, né, que cada um aqui professe, né? A experiência e a perspectiva certamente nos coloca reflexões e expõe também, de alguma forma, os paradoxos e as complexidades que há no setor religioso, né? E isso também nos exige alguma reflexão, sobretudo quando nós temos em perspectiva as comunidades religiosas enquanto uma força moral que pode contribuir positivamente para a promoção do meio ambiente e também como um elemento de motivação pessoal para o envolvimento, né? O chamado, a vocação, essa perspectiva que foi colocada aqui. Muito obrigado, né, pela sua fala. E eu vou seguir a sequência, e após a fala do Tárcios e as considerações da Catherine, nós vamos abrir para um diálogo, né, para um debate aqui entre nós, para perguntas e respostas também. Tárcios. Alô? Foi. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, meu nome é Tárcio Fernandes, sou de Manaus, Amazonas, nascido e criado na periferia de Manaus, na Zona Leste exatamente, né? Conheço a Marina Silva há 14 anos e trabalho com ela diretamente há 10 anos. Sou formado na Universidade Federal do Amazonas, formado em História, bacharel em licenciatura, e estou hoje chefiando a assessoria de participação social do Ministério do Meio Ambiente, né, liderado pela ministra Marina Silva, junto aí com um corpo seleto de secretários, que tem a secretária Adalberto, tem outros também, complementando também a mesa com a Catherine Marshall também, prazer em conhecê-lo, Rodrigo pelo convite, o secretário Adalberto, que é um dos grandes secretários do Ministério do Meio Ambiente, sempre falo que o Adalberto é o cara que resolve, né, não fica em reuniões, a gente tem uma reunião com ele, de fato já
encaminha para soluções. Me permita falar aqui do lugar de não especialista, né? Eu sei que aqui tem um grupo seleto de pessoas que são acadêmicas, teólogas, ou estão no lugar que tem a religião como base forte do seu conhecimento, mas eu falo aqui no lugar de quem viveu dessa matriz do mundo, vamos dizer assim, que é da criação, né? Fui também, assim como secretário por muito tempo, adventista do sétimo dia. Acho que o Rodrigo tinha falado aqui que tinha adventista aqui no nosso corpo, né, nesse grupo aqui, por mais de 15 anos na igreja adventista, né? Saio depois, quando eu já entro na universidade, com outro olhar, mas tenho a igreja raiz de tudo que é cristão, evangélico, judaico dentro de mim e como eu olho o mundo, né? Mas me permita também falar de um lugar com quem vivencia a política no dia a dia, a política de que tem várias matrizes, várias religiões, lugar que também eu sou neto de mãe de santo, né? A minha avó era mãe de santo, então eu fui num lugar de várias religiões dentro da minha própria casa. Minha mãe não tinha nenhuma religião, né? E eu acabei indo para a igreja adventista evangélica. E acabo tendo esse conhecimento de um lugar empírico, né, com as relações com os povos tradicionais depois. E essa cosmovisão, eu tento compreender que existem vários deuses, várias religiões, vários tipos de amor, e essa relação com a natureza, que cada uma traz. A matriz africana, com certeza, traz seu significado com a natureza. A cristã evangélica, com certeza, com a criação. Não é por acaso que se tem hoje, quando se abre a Bíblia, o primeiro capítulo se refere à criação. Você inicia a leitura da Bíblia iniciando pela criação, né? Então, essa relação não é por acaso, porque Deus criou o mundo, fez tudo o que nele há, e por último ele criou o homem. Então ele preparou a casa como o primeiro, para depois inserir o homem. Então essa correlação não é por acaso que a Bíblia é escrita da forma que é, e como essa relação devemos ter. Não é importante, não, na verdade, é importante salientar que a gente precisa ter uma visão de cuidado, pois não importa dizer que ama a Deus e não cuida da criatura. Não adianta dizer Maranata e tocar fogo na Amazônia, né? São coisas paradoxais que vão de encontro a um complexo de vivência, né? E aí é importante salientar também nesse período histórico no século XVI, volta um pouco antes, se tem a separação, né, da Igreja e do Estado com a Reforma Protestante. E graças a Deus que se tem uma reforma, e graças a Deus que o Estado é laico, né? Porque isso permite que diversas religiões perpassam e olham e possam viver e contemplar seu Deus e a sua forma de vivência, né, com mais tranquilidade, né? Como diz a ministra Marina Silva, o Estado laico é uma bênção, né? E alguns hoje que lutaram pelo Estado laico querem que o Estado seja, né, teológico, né, volte ainda a ser um Deus único. É uma contradição que a gente se vive hoje num período histórico que remoto de ter cristãos. Eu não digo que são cristãos porque do que eu aprendi que é ser cristão é muito diferente do que foi implantado nos últimos 4 anos nesse país, né? Não se pode falar de cristão em pessoas que destroem a natureza, colocam mercúrio nos rios, como o secretário falou, como não olham para as crianças e anomames nos seus territórios, invadem as terras indígenas. Esses são cristãos. É dessa forma que a gente olha o poder da criatura e do Criador se rebelada no mundo, e de que forma nós vamos se comportar à frente de tudo isso, fechando os olhos ou fazendo nossa interação. E aí, depois que se passa essa maldade de 4 anos e a democracia volta, tentando aqui fazer uma relação, se tem um Estado democrático, né, com a retomada da democracia, com o presidente Lula, a ministra Marina Silva, uma evangélica que se está na direção de um ministério, e aí a gente tem um ministério que foca novamente em reduzir o desmatamento. Um ministério que olha para as crianças Yanomamis. A primeira atividade do presidente Lula, da ministra Marina Silva, ministra Sônia, foi ir à terra Yanomami, né? E aqui em Roraima, próximo de São Gabriel,
E aí eu pergunto, eu tento, sabe, me perguntar desse lugar que não é teológico, não é meu lugar de academia, a que ponto nós estamos vivendo e olhando para isso como algo simples, né? Qual é essa relação que a gente vai ter com a natureza e com o meio ambiente? Qual é a contribuição que os evangélicos, a religião, as matrizes africanas, os espíritas, os batistas, da igreja quadrangular, vão ter como se comportar à frente de tudo isso? Vão deixar a criação ser tomada por um viés ideológico apenas? Ou vão se comportar como como agentes fiscalizadores, né? Jardineiros, então, vamos dizer assim, dessa criação, né? Então, tento aqui chamar esse corpo evangélico, porque, como disse o secretário também, já é um terço do mundo, e se tem um terço como algo importante no mundo. Como a gente vai parar o conservadorismo, o fascismo, nessa relação com o meio ambiente? A bancada evangélica é a primeira bancada que vota contra as propostas, ações do Ministério do Meio Ambiente. É a primeira bancada que retira o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Quem devia cuidar da natureza, quem devia investir no meio ambiente, quem devia cuidar do jardim, são eles que desmantelam o orçamento, são eles que desmantelam a credibilidade do Ministério, são eles que queriam acabar na última gestão, né, do presidente Bolsonaro, queriam acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Foram eles que tocaram mais fogo na Amazônia e deixaram de tocar fogo na Amazônia. Foram eles que induziram e ajudaram, né, a olhar o povo Yanomami como um povo que poderia ser dizimado. Então, qual é o comportamento da classe, não posso dizer assim, mas desse grupo de pessoas evangélicas que vão ser de religiosos que vão se olhar para o mundo com um olhar agora de preocupação? Acho que a gente precisa, de fato, olhar para a natureza como algo importante da criação, né? A Amazônia, especificamente, produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Aqui no Brasil, o secretário me corrige se eu estiver errado, tem cerca de 20% das espécies vivas do mundo, né? E o que a gente está fazendo com tudo isso, pessoal? O que a gente faz com essa relação da religião para cá, sabe? A gente tem 11% da água doce do mundo. A gente vai achar que isso é um problema do Ministério do Meio Ambiente? Isso é um problema dos ativistas, ambientalistas? Ou a gente vai se comportar como realmente cuidar da criação? Eu estou nesse lugar de não ser de alguém do campo evangélico, né, de não ser alguém das religiões, mas de um lugar que está no governo hoje, né? E aí, eu tento fazer uma relação pontual com vocês sobre a religião. Eu sei que cada Deus, cada forma, existe uma forma de criação. Todos têm uma forma de criação desse mundo. E todos eles perpassam pela natureza. Todos eles, toda forma de criação, de olhares do mundo, de suas religiões, perpassam pela natureza, pela água, pelo fogo, pelo ar, pelo vento. Todos eles estão alojados, todas essas nomenclaturas, vamos dizer assim, da natureza. Então, de que forma a religião e esses agentes tão comprometidos que são vocês, podem agir diretamente, né? Você vê a relação da causa indígena, tem um olhar sobre um Deus, né, muito mais respeitador diretamente, que sobrevive, né, do meio ambiente. Qual a relação que agora que a gente vai fazer com o capítulo 1 de Gênesis, pessoal? Que é a criação. É um chamamento colocar a criação no primeiro lugar. Não foi por acaso que é o primeiro capítulo da criação. Vamos criar essa casa comum. Estou tentando fazer aqui um paralelo desse debate, né? Está sendo altamente qualificado, mas meu debate, acho que a minha tentativa de trazer a mensagem é de que forma nós vamos sair dessa mesa e nos comportar como um campo religioso e combater, de fato, a crise climática no país, no mundo. Que, de fato, qual vai ser nosso ethos civilizatório em relação a se comportar com o meio ambiente. O meio ambiente não pode ser um problema do Ministério do Meio Ambiente. É um problema da natureza, é um problema de um olhar de vida, de um olhar de visão, de uma cosmologia, de uma cosmovisão, né?
que se tem entre as pessoas e as comunidades. Então, nessa minha primeira colocação aqui, Rodrigo, para a gente começar o debate, é um chamamento para que a gente não se tenha um lugar de afastamento do jardim, que a gente não se tenha um lugar de afastamento do capítulo 1, né? Até porque, enfatizo, ele criou tudo e depois, por último, seria o homem. Preparou o jardim para depois inserir. Depois, ele fala que cultivar, né? E aí, cultivar, será que a gente está fazendo essa parte de cultivar do jardim? Qual vai ser a forma que esse grupo vai ter uma relação com o G20, nesse caso? Que é olhar para a bioeconomia, que é algo importante. Como é que eu posso ser um cristão evangélico da matriz africana? Como isso pode ter relação com a bioeconomia desse país, né? Eu acho que você olha para o capítulo do livro de Gênesis, depois para o Êxodo, se tem a maior forma de bioeconomia no mundo, né? Porque não existia outra forma. A gente não existia esse nome, bioeconomia, mas existia as formas que se dava na economia presente naquele momento. E era a bioeconomia, né? De alguma forma, de viver dessa natureza, como se comportar e como cuidar da nossa natureza. Então, para iniciar aqui, eu paro por aqui para a gente passar aí para o nosso restante da mesa e começar o debate. Essa reflexão também e provocação, né? Acho que a gente pode voltar a essa provocação logo após os comentários de Catherine Marshall acerca de como as diferentes visões religiosas que estão aqui representadas podem contribuir para a preservação do meio ambiente, né, para a promoção da sustentabilidade. Muito obrigado, Catherine. Agradeço vocês dois por essa provocação importante. Essas perguntas são interessantes e enriquecem nosso debate. Tem um termo que eu espero que nós utilizemos quando tratamos de alguns problemas. Vamos falar sobre algumas questões e vamos olhar um pouquinho sobre o que isso pode significar. Acredito que os primeiros comentários, quando a gente estava falando lá fora, se mais ou menos 80% da população do mundo se identifica de alguma maneira com alguma religião e as tradições religiosas ensinam esses valores fortes, por que que a gente tem tantos problemas no mundo, né? Essa pergunta deveria ser feita aos líderes religiosos. Segunda pergunta que está implícita no que a gente está falando aqui, tem aparecido em algumas das questões, é como é que a gente faz para equilibrar as crises urgentes e a necessidade de agir no ambiente e o desafio paralelo que é dar apoio aos mais vulneráveis e mesmo assim continuar na luta contra a fome, porque tem alguns especialistas ambientais que dizem que a gente tem que parar o crescimento. Tem uma escola fortíssima pelo decrescimento, fala que a gente tem que parar. E mesmo assim, a gente tem as tradições religiosas que falam sobre o valor da natureza, mas também tem a parte pobre das religiões que diz que a gente liga mais apoiar os mais vulneráveis, trabalhar na pobreza, e certamente esse é o argumento do Fórum Interreligioso do G20. Esse é o ensinamento cerne que a gente traz para os líderes do G20, para que eles cuidem dos pobres. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso de um jeito bem concreto? A gente ouviu sobre a bioeconomia, sobre o potencial de fazer com que as pessoas gerem renda, de maneiras que a gente vai, na verdade, apoiar a proteção do ambiente
mas essa não é a imagem global. Então, essa tensão que existe entre será que a gente para com tudo, conserta o ambiente, versus a gente precisa trabalhar com as metas dos objetivos sustentáveis. Essa tensão é real e esse subdebate é real também. E a terceira pergunta, que acredito que vocês também, vocês dois estão mencionando, quando a gente fala sobre religião, o que que a gente quer dizer de verdade? Porque não é um conceito simples, não é algo que está integrado na vida, a gente está tentando falar, olha, tem um setor religioso, e ela está falando longe do microfone, se alguém puder, por gentileza, pedir para ela falar perto do microfone. Como é que a gente faz para falar sobre esses assuntos? A quarta questão é, de novo, sobre algo que vocês mencionaram. Então, forçosamente, as comunidades evangélicas, mas outras também, existe uma falta de consenso sobre as crises, climáticas e ambientais. Ai, muito obrigada. Então, essas são minhas quatro primeiras perguntas. Então, por que que as religiões estão se saindo mal? A segunda coisa é como é que a gente faz para equilibrar a pobreza e a proteção do ambiente? Como é que a gente pensa a respeito do que é a religião nessa diversidade tão grande? Como é que a gente faz para lidar com essas questões tão urgentes? A próxima pergunta tem uma frase que eu espero que seja traduzida para o português, que é: nós dizemos às vezes, se você não estiver à mesa, você vai acabar no menu, você vai acabar no cardápio. E essa é a realidade das comunidades religiosas. Se elas não estão presentes nas discussões sobre políticas, então você tem que perguntar quais mesas e que religiões, e quando a gente está conversando, forçosamente, né, como a gente está, por isso que a gente está aqui, né, a gente precisa levar a religião mais a sério, ela precisa estar à mesa e verificar quais são uma das prioridades. Eu tenho seis. A primeira, nós escutamos, ouvimos sobre o David Saperstein falou, Diana falou também, muitas pessoas que falam sobre o ponto de vista dos povos indígenas, falam bastante sobre o poder dos valores, seja o amor à natureza, seja o que Jesus significa para os evangélicos, todos os lados positivos das tradições religiosas, que elas têm tanta coisa para ensinar e tanta coisa para fazer. Então, essa é a primeira coisa. Encontrar os valores que estão perdidos, os valores que foram esquecidos. Segunda coisa que é muito importante é um modelo, é mostrar o que pode ser feito. E alguns dos exemplos que a gente escutou aqui de como usar os valores para fazer com que os negócios sejam fomentados, para fomentar seu papel no governo, para ir para o governo, para fazer essas coisas. Isso tudo vem de valores, né? Vem dos tipos de valores que você descreveu de uma maneira tão poderosa. Então, os modelos que existem, seja nas igrejas ou nas técnicas agrícolas, ou como é que se cuida dos pobres. Então, essa modelagem é importante. Da nossa perspectiva, a, a iniciativa interreligiosa sobre as florestas é um dos exemplos mais interessantes de comunidades religiosas que apoiam um esforço interreligioso muito grande para tentar falar sobre os problemas, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, nós falamos em várias maneiras aqui, mas acho que a gente pode deixar mais concreto, é a educação. E as comunidades religiosas têm muito a ver com a educação, eles têm escolas, eles estudam lá, ensinam nas comunidades deles ou ensinam adultos. E até mesmo quando eles ensinam líderes políticos de maneiras bem efetivas. Então, o Papa Francisco, ele foi à reunião do G20 para fazer alguns convites, falar sobre questões de refugiados e outras coisas. Então, acredito que essa pergunta de educação e pensar como é que as comunidades religiosas podem injetar mais
na formação das mentalidades da próxima geração. Acho que essa é uma terceira questão. A quarta questão, que já mencionamos também, tem muitas pesquisas, né, fazendo com quem você confia. Você confia nas ONGs, confia nos militares, confia na polícia, e em muitos casos, os líderes religiosos estão ou no topo ou em número 2. As pessoas confiam nos líderes religiosos, então eles podem ser confiáveis, eles podem ser colaboradores do governo e da sociedade civil. Então, creio que essa seria outra questão. Outra questão seria relacionada às comunidades religiosas e elas podem ajudar na inclusão. Isso é bem peculiar, né? Mulheres, LGBT, o que quer dizer inclusão, né? Mas as comunidades religiosas podem não estar à frente dessas questões, mas as comunidades religiosas, elas têm mais potencial de envolver a inclusão. Diana mencionou sobre a próxima questão, sim, os católicos ou evangélicos são 1,2 bilhões de pessoas, então tem a Igreja Adventista, seja qual for, tem um poder de agir por conta própria, mas se as comunidades religiosas agirem juntas, esse poder vai se multiplicar. E essas comunidades interreligiosas, sejam religiões pela paz, parlamentos, trazer a voz religiosa para dar a voz para o fórum econômico. Tinha muitas pessoas evangélicas lá esse ano, então essa ideia de encontrar maneiras de unir, que é um dos papéis do Fórum Interreligioso G20, também oferece um poder grandioso. Então, essas são algumas maneiras. A gente precisa se perguntar em qual mesa, né? A mesa do parlamento, é a mesa da COP, é a mesa da COP que aconteceu em Belém. Então, como é que a gente pode fazer para encontrar maneiras de que as vozes positivas das comunidades religiosas, não as negativas, né? A voz positiva das religiões podem ser amplificadas e fortalecer as comunidades, assim como os indivíduos, e como a gente pode realmente contribuir para talvez o desafio existencial mais urgente que a gente tem hoje. Obrigada. Muito obrigado, Catherine, por suas considerações, comentários, perguntas, e já devolvo imediatamente aos nossos panelistas para comentarem a partir do que a professora Catherine disse, se querem responder alguma das questões, ou se abrimos para o grupo em geral e depois vocês comentam ao final. Ok. Então, vamos abrir, nós temos ainda alguns minutos, né, para algumas perguntas. Deixa eu verificar aqui as mãos. Temos a primeira aqui, a segunda, terceira, quarta, quinta. Olha, já temos aí 5, né, para essa rodada. Não sei se conseguiremos abrir uma segunda rodada em função do tempo. Então, peço que sejam muito breves, objetivos, né, para a gente poder ter o tempo de respostas depois, porque eu sei que o secretário tem uma agenda logo na sequência. Alô, isso. Bom dia, Adalberto, tudo bom? Adalberto, queria parabenizá-lo aqui, agradecer pela sua presença, amigo. Ele é um colega que já participava da BVE, defendendo a questão dos veículos elétricos para o Brasil, como presidente, e participou de 2 dos nossos eventos. Então, é um colega aí, grande defensor do meio ambiente. Eu fiquei muito feliz quando você assumiu a secretaria, Adalberto, principalmente até porque a gente ajudou a questão até do apartamento, né, do Rubens, nosso vice-presidente, estava saindo e o Adalberto chegou e falou, você não quer ficar lá, né? Então é um excelente lugar, espero que tenha dado tudo certo lá contigo. E ele participa também das audiências públicas, a gente teve uma em Brasília,
em Brasília, no Senado, né? Te agradecer muito, amigo, essa sua presença. Eu sou adventista do sétimo dia, então eu vim parar aqui por ter essa minha fé, a defesa da liberdade religiosa, da necessidade de proteção do meio ambiente. Fiz um curso com o Dr. Rodrigo, e por isso que a gente está nesse meio aqui. Muitas vezes a gente tenta convencer a população do que é certo, e os políticos hoje, não todos, mas alguns, eles perderam um pouco da credibilidade. Você mesmo comentou, né, sobre alguns problemas no Congresso. Então, as religiões, Adalberto, eles têm um poder de convencimento muito maior, porque eles trabalham com várias esferas do pensamento humano, da existencial, quem eu sou, para onde eu vou, né, e todas essas questões sobre salvação, sobre culpa, sobre perdão, arrependimento, transformação, e essas questões são muito fortes, né? Você mesmo, quando foi na igreja, sentiu ali a presença de Deus, e eu vou te falar, não são as pessoas que a gente deve olhar, é o nosso Jesus, o nosso Deus, Criador, Ele que é o nosso exemplo. Então, às vezes, a gente se decepciona com pessoas, e às vezes são líderes religiosos que estão decepcionando a gente. Mas a fé que Deus opera em todos nós é uma só, e saiba disso, né? Deus tem um plano enorme para a sua vida, você está fazendo um papel importantíssimo para a sociedade. Milhares de pessoas morrem todos os anos decorrente da falta de saneamento, são 38 mil pessoas. No setor de resíduos deve ser em volta de 20 mil, decorrente da falta de um tratamento de resíduos, né? A gente tem muito lixão, muito aterro sanitário, isso causa um dano irreversível, e eu fico à disposição. E eu queria perguntar ao amigo e colocar esse debate, como você consegue enxergar o papel, então, das lideranças religiosas no engajamento da proteção do meio ambiente, pessoas que realmente estejam comprometidas, né, com a vida humana, com a saúde pública, e como é que o Ministério pode, né, se envolver, dando espaço, né, para essas vozes em matéria de produção de política pública no Ministério. Muito bem, muito obrigado. Acho que eu vou seguir a sequência aqui da mesa. Vamos fazer só uma ordem aqui para facilitar ali para o microfone. Heitor, aqui para o nosso... Esqueci, eu não consegui gravar o seu nome, Luciano. Não, a gente faz assim, na ordem, né? Só para ficar uma ordem sequencial aqui, porque as respostas vão ser todas juntas. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano, conhecido espiritualmente como Babalô e Fatumbia de Solá. E a minha pergunta ao ministro e ao assessor direto, né, por que a educação ela não está tão intrínseca nas escolas, a educação ambiental está tão viva nas escolas e sendo estendida para os centros religiosos, tanto protestante como terreiros, como casas de apoio, para que nós possamos ter um entendimento verdadeiro do que é meio ambiente. Porque nós entendemos de matrizes que o rio que esquece da nascente morre assoreado. Então nós não podemos esquecer os nossos ancestrais, a luta deles em preservação do meio ambiente, dos animais, da importância da vida da floresta e da importância da vida do ser humano. A minha pergunta é essa: por que a educação ela não está tão expandida a esse ponto? Está tão colocada de uma forma que nós tenhamos representantes tanto da área de educação como na área de meio ambiente, de braços dados, dizendo, ó, a forma de falar é essa e a parte do meio ambiente e a forma de preservar é essa. Hello everyone, greetings. Oi, pessoal. Eu gostaria de falar oi para o pessoal que está assistindo a gente no mundo todo. E eu gostaria de falar da situação do Brasil.
em termos de religiosidade e ambiente, essa situação é uma lástima. Seguindo pessoas que defendem os direitos da natureza e socioambientais. Em todos os lugares, tragicamente, isso tem acontecido com muita frequência em nosso Congresso Nacional, por isso eu aplaudi de pé a fala do secretário nacional Adalberto, né, que questionou essa situação e trouxe aqui uma reflexão muito indagante que precisa ser respondida, que precisa ser dialogada, que precisa ser compreendida. E isso afeta muito a vida de nós, juventudes amazônicas, juventude ativista que defende os direitos da natureza. E aqui eu falo das juventudes religiosas, dos nossos centros religiosos em toda a Amazônia continental, em todo o Brasil, em todo o mundo. Nossas comunidades aqui na Amazônia sofrem muito, pois essa bagunça acarreta uma série de problemas e consequências, sendo ela a principal delas a falta de foco no problema, a troco de humilhação e troco de farpas entre os que foram eleitos para resolver os problemas da sociedade. E a minha questão é direta, eu estava entalado porque eu devia ter feito essa questão um painel anterior e aqui eu ia trazer uma nova questão, mas tudo bem, tem mais 2 dias. E a minha questão é essa: o que as religiões podem contribuir para promover o diálogo e o protagonismo das juventudes, que são os principais e serão os principais afetados daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50, podem fazer para colocar, né, o protagonismo das nossas juventudes em defesa do meio ambiente, porque serão elas que herdarão este chão. Serão nós que herdaremos esta terra aqui e os nossos descendentes. Porque muitos que estão aqui já estão chegando ao final de suas contribuições na terra e vão passar, né, para um outro plano. E as nossas juventudes? Por que não estão aqui, nesse lugar de fala? Graça e paz, então, a todos e todas. Eu sou o reverendo Yuri Lima, sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, me coloco, como parte dos evangélicos que não são tão fascistas, radicais, e dizer que o movimento evangélico não é um só. O movimento evangélico no Brasil, assim como foi colocado pelo nosso irmão, ele é diversificado. E graças a Deus que temos pessoas que defendem a vida, que defendem o pobre, a viúva, os mais esquecidos, os mais marginalizados. Assim como o senhor colocou, como parte da sua vocação, que o senhor compartilhou de uma maneira muito, muito bonita entre nós. Muito obrigado esse depoimento. Além de liderança religiosa, eu faço parte da rede de diálogo Amazonizar, que é uma rede que faz trabalhos aqui na região amazônica. Nós somos parte, inclusive, da URI, que é a Iniciativa de Religiões Unidas, aqui na região. E aí uma coisa que me veio ao longo desse tempo, que nos últimos 2 anos presenciamos muitos episódios de violência contra ativistas ambientais e também contra lideranças religiosas, tanto cristãos. Eu quero colocar um exemplo em relação a Roraima, que religiosas católicas foram perseguidas só por falar a favor de ecologia integral, perseguidas e quase assassinadas por fazendeiros no sul de Roraima. Isso presenciamos de perto. E, ao mesmo tempo, presenciamos também, no mesmo estado de Roraima, lideranças afro assassinadas por professar sua fé e, ao mesmo tempo, professar a sua fé pelas minorias, em Boa Vista, Roraima. Isso que não é me disse, eu presenciei isso de perto, como liderança cristã. Não tem como ficar calado diante desse tipo de situação, que depois de quase 2 anos de governo brasileiro, que nós estamos presenciando, ainda estamos presenciando episódios de perseguição contra lideranças religiosas que defendem a questão do meio ambiente. Inclusive, nossa rede já foi perseguida aqui em Manaus, em outros pontos que nós temos referenciais.
Então, a primeira coisa que eu fico colocando é o seguinte: até que ponto que, de repente, o Ministério do Meio Ambiente não deveria envolver de maneira muito mais efetiva o Poder Judiciário nessa discussão? E também um outro ponto que eu acho que seria interessante, agora como uma luz, é porque aqui no estado do Amazonas, está aqui o professor Palhetto, para ser meu colega de Secretaria de Educação, nós temos uma experiência na área de diálogo, de ensino religioso, na rede estadual daqui do Amazonas, que é única, que trabalha a dimensão do diálogo ambiental e o diálogo entre as religiões, que é pouquíssimo conhecido na Amazônia, não é nem visibilizado e nem sequer privilegiado no governo estadual. E quando nós vamos ver o currículo de ensino religioso que temos no Brasil hoje, ou ele é confessional ou é tendencioso. E nós temos uma experiência aqui que é muito pioneira e que a gente, de repente, nos colocamos à disposição para somar, para dizer, olha, a educação também é uma ponte muito importante, que tanto os ambientalistas quanto o pessoal da educação pode fazer o uso, principalmente pelos direitos humanos, que está sendo tão acometido aqui na nossa região. Então, gente, essa é uma denúncia, mas ao mesmo tempo nós temos luzes que podemos fazer juntos. Muito obrigado, reverendo Yuri, a todos os que fizeram suas considerações e perguntas. Eu queria só abrir um último espaço, caso haja interesse, de alguma representação indígena que queira fazer alguma colocação, alguma pergunta pontual também. Sei que nós já estouramos o tempo aqui, viu, secretário Tassius? Só para abrir esse espaço também. Bom dia, sou Isabel, do povo indígena Dessana. Aqui estou com minhas colegas também indígenas, Claudineia, Tariana e a Noêmia, do povo tariano também. São acadêmicas da UFAM. Eu sou antropóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Sou doutoranda. E como povos indígenas, né, participamos de todas as redes, né, a rede de mulheres indígenas, a Maquiraeta, participamos da PIAN, Articulação dos Povos Indígenas do Amazonas, participamos também da COIAB, né, que não está aqui presente por enquanto, acredito, essas lideranças principais nossas que nos representam, mas estamos aqui também nesse G20 que fomos convidadas, né, como parte da comunidade, e ouvindo todas as vozes de vocês ali da mesa, né, me senti contemplada quando a Caterine fala, né, como debatedora, várias questões. E queremos trazer algumas questões também, como nós, povos indígenas, podemos estar dialogando com vocês mais de perto, porque nós, como mulheres indígenas, além dessa pele que está discutindo, que nós também estamos inclusas nesse projeto de lei, denunciamos, não concordamos com várias situações, mas nós, mulheres indígenas, também não nos sentimos, às vezes, contempladas com esses debates que vêm sendo feitos, né? Como que nós podemos estar dialogando mais sobre as questões do meio ambiente, do meio religioso, porque nós, povos indígenas, nós temos as religiões que foi imposta para nós, mas nós temos as nossas crenças, as nossas culturas também que vivenciamos a partir da nossa ancestralidade. Mas, às vezes, nós não sentimos contemplados em toda essa dimensão, dessa complexidade de debates, né, muito grande para a gente, e, às vezes, nós estamos isentas nesse campo. Então, queremos fazer parte desse diálogo, desse campo. Estamos com a Rede Amazonizar também, gritando, né, para ver se nossas vozes sejam ouvidas a partir do lugar de fala das mulheres indígenas, né? Nós somos também da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, somos mulheres pioneiras no Brasil, com 37 anos de fundação. Então, estamos aqui resistindo em todos os lugares, em todos os espaços, estamos levando as nossas vozes. Nós não temos nenhum apoio de nenhum governo, nem federal, nem estadual. Somos autônomas e o que nos dá sustento é os nossos artesanatos.
Nenhuma emenda parlamentar fomos contempladas, alguns projetos sociais que a gente submete também para trabalhar a questão do meio ambiente, para trabalhar a educação, para trabalhar a nossa cultura, para trabalhar as nossas mitologias que fazem parte da nossa espiritualidade, para tentar salvar o meio ambiente, essa floresta amazônica que está sendo desmatada e esse genocídio, feminicídio que acontece nas nossas regiões. Todos os dias nós sofremos nas nossas bases, no contexto urbano. Então, nós, povos indígenas, estamos sendo, praticamente, continuando sendo dizimados, né? De todas as formas. Ouvindo a voz dali do Adalberto, do Rodrigo, do Tássios, né? Às vezes a gente sente distante de vocês, que nos representa naquelas representações de governo. Nós não sentimos lugar, não temos lugar às vezes, né? Mas queremos fazer parte, porque nós que tentamos ser guardiãs daquela floresta, daquela mãe natureza, com quem também vocês respiram junto com a gente. Então, como nós podemos dialogar junto com vocês, com as outras religiões de matriz africana, quilombolas, outras igrejas também? O que nós podemos fazer para dialogar, para tentar salvar o meio ambiente, a partir de que maneira nós estamos tendo o desenvolvimento sustentável, né? Então, amanhã teremos outras falas, quem puder estar lá com a gente vai estar levando as nossas mulheres, que nós temos o grupo de dança, mulheres indígenas também, que nasceu a partir das nossas inquietações para levar nossas vozes como denúncia, como outras demandas também que precisamos contribuir e ajudar também, né? Então, de que maneira podemos dialogar mais com vocês e com outras religiões que estão aqui presentes? Muito obrigado. Nós não estamos escondidas, estamos ali no Coroado, 37 anos. Quem quiser nos conhecer, estamos ali, naquele lugar, naquele espaço. Obrigada. Maravilha, muito obrigado. Muito bom tê-la conosco e ter a sua voz aqui também nesse espaço, né? Devolvo a palavra, então, agora aos nossos painelistas, Tássios e Adalberto, né? Para comentários finais, considerações, respostas, enfim, a palavra está com vocês. Eu compreendo a tua fala, apesar de não ser mulher, não ser indígena. Sou também do bairro do Coroado, da rua Santo Antônio, né? Estive no Alto Rio Negro, lá na Foine, com Marivelto, Rosane. E a gente tenta compreender a luta dos povos indígenas de outra forma também. Lógico, a gente nunca vai chegar a ser nem perto do que a gente pode contribuir, mas tenho certeza que está engajado muito para dar esse espaço, trabalhar junto, né? A gente recebe muitos povos indígenas no Ministério do Meio Ambiente. Toda vez que o Marivelto Baré, que você deve conhecer, na Foine, a Mariazinha da Pian, estão em Brasília, a gente faz questão de passar no Ministério do Meio Ambiente, e aí a gente atende o máximo possível as demandas do Alto Rio Negro, né? Mas sabe que isso ainda é muito pouco, né? Para que esse espaço tenha revelado. Mas tem uma tentativa do governo federal, que é a criação do Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara. Ainda é uma coisa muito pequena ainda, porque não tem o orçamento quanto merece. Mas é uma tentativa do governo Lula de estabelecer esse locus, né, de representatividade, de luta, que tanto fez falta nesses centenários, vamos dizer assim, desse país. Mas estamos tentando mudar, estamos tentando fazer algo diferente, né? Não vai mudar da água para o vinho, há uma tentativa. Há uma ministra que é muito sensível, que foi criada na Floresta Amazônica, que é a ministra Marina Silva, que tem essa sensibilidade com os povos indígenas, sempre esteve ao lado do povo indígena. Não é de hoje a luta da Marina, antes mesmo do Ministério do Meio Ambiente, antes mesmo de entrar num parlamento, numa Câmara Federal. Então, digo que você, a gente é muito sensível, estamos trabalhando muito para que se tenha vez e voz com as nossas possibilidades. A gente não vive num governo de esquerda, a gente vive num governo de frente ampla. E aí, ter que conduzir com o parlamento, com a Câmara, com o Senado, essas diretrizes, inclusive do marco temporal, questão das terras indígenas, demarcações, né, que você nem citou, mas eu estou aqui até ampliando o debate, é muito difícil ainda para o governo, porque é
é um complemento difícil que a gente se dá com a Câmara. Você acabou de falar aqui, a gente tem 150 pessoas, 150 deputados do nosso lado, de 500. É uma matemática difícil ainda de lidar com o governo e com o parlamento ao mesmo tempo, né? Eu sei que não se peça paciência, ninguém está pedindo paciência, a gente está pedindo um pouco de visão para que seja estratégico em hackear essas possibilidades de ganhar mais com isso. A ministra Marina Silva, o Ministério da Justiça, que foi citado aqui pelo companheiro, estão trabalhando muito. Não foi por acaso, foi queimado mais de dezenas de dragas, né? Fechado o espaço aéreo da questão da terra Yanomami. Então, há um trabalho efetivo para que se reduza o desmatamento, para que se pare, né, a questão do garimpo ilegal em terras indígenas. Né? Você sabe, até melhor do que todos nós aqui, como isso já reduziu significativamente, mas ainda é muito pouco. Porque foram 4 anos, e a gente está um pouco mais de 1 ano tentando fazer a coisa ser um pouco mais diferente. Né? Então, voltando um pouco mais para o debate, tentando aqui responder a companheira, né, da UFAM, mas dizer também para a Caterine que essa luta da sustentabilidade é uma luta integradora, é uma luta coletiva, é um espaço para todos, não é uma luta só de esquerda, não pode ser uma luta só de esquerda, não é uma luta da direita, nem só de centro, não é uma luta só dos evangélicos, e quem não é evangélico, quem é ateu, ou quem é de outra religião, matriz africana, espírita, é uma luta de todos. Se o empresário precisa de água potável, o trabalhador também precisa de água potável. Se o candomblessista precisa de ar puro, o batista também precisa de ar puro. Então, é uma luta integradora, agregadora, que a gente precisa estar, ao mesmo tempo, né, condizente com essa meta, que a Caterine citou aqui algumas ponderações importantes, como não desadaptar. Eu acho que é outro momento, Caterine, porque a gente vai precisar desadaptar. Porque se fala muito na adaptação, na mitigação, em relação às mudanças climáticas. Mas a gente vai precisar desadaptar também. Casas que foram levadas na crise climática não podem mais ser construídas onde foram. As pontes que foram levadas lá em Eldorado, no Rio Grande do Sul, não podem mais ser construídas onde estavam. Tem que ser uma outra lógica agora. A gente tem que aprender a desadaptar. Cidades todas foram levadas. E agora o que a gente faz com uma cidade que foi que passou por uma enchente, que ficou submersa à água? A gente precisa agora estar numa lógica de desadaptar o lógico, né? Então, nessa tentativa de não de crescer, de parar de progredir, que acho que é muito diverso esse significado do que é o progresso. O que é o progresso mesmo, né? É manter o asfalto, o prédio, as vias, ou manter uma árvore em pé, ter ar puro hoje. Eu acho que uma coisa mais revolucionária hoje é ter o ar puro, é ter água para beber. Você que conhece Roraima, sabe que só se come peixe hoje lá se for peixe de cativeiro. Porque os peixes dos rios podem estar contaminados com mercúrio. E que não tem a possibilidade de ter peixe de cativeiro. Você tem pesquisas que a maioria do povo de Roraima, uma grande parte, na verdade, tem algum tipo de mercúrio no seu sangue. Então, essa luta não pode ser uma luta só de esquerda, essa luta não pode ser uma luta só de quem não está com a gente aqui. A gente tem que trazer pessoas para essa luta. O espaço, que é o espaço do meio ambiente, da sustentabilidade, tem que ser um espaço comum para todos. Eu vou passar para o Adalberto, que tem a questão mais técnica do assunto, mas a minha ponderação nesse momento é dessa minha contribuição. Vou começar aqui pela Catherine, né? Eu acho que ela foi muito feliz em trazer esses dilemas, né? Esses desafios que a gente vive para balancear essas demandas e necessidades sociais, de redução de pobreza, desigualdade, aumentar, né, a participação, né, dessas pessoas em situação de maior vulnerabilidade, com o dito desenvolvimento sustentável, né? Ainda parece que existe essa dicotomia entre o que é o econômico, o crescimento, o desenvolvimento e o meio ambiente,
como se o meio ambiente fosse uma barreira, né, à inclusão social, ao desenvolvimento, a tal. Primeiro, eu acho que assim, é um conceito que a gente precisa, de alguma maneira, modificá-lo, né? Porque não existe desenvolvimento que não seja sustentável, né? Não existe redução da desigualdade social se não pensar nisso quando estiver fazendo o crescimento. Não pode ser, vamos crescer o bolo para depois dividir. A gente sabe, o Brasil hoje é o segundo país mais desigual do planeta, né? E, né, temos ali, né, o Thomas Piketty, um economista francês, né, no seu livro Capital e Ideologia, ele coloca o Brasil hoje, a América do Sul, como uma das regiões mais desiguais da história da humanidade. A gente só não é mais desigual do que a África do Sul sobre o apartheid, né, o Sudão ali num certo período histórico que 1% dominava tudo, ou Haiti antes da Revolução do Haiti. 1% dominava 80% da riqueza. O Brasil, 1% domina 60% da riqueza. 5 brasileiros têm a mesma riqueza do que 50% da população. Então, a gente sabe do desafio. O desafio não é o econômico e o ambiental. O desafio é a desigualdade social. É o acesso aos recursos, é a divisão desses recursos. E a gente vai ter que lidar muito com essa tensão, né, real que existe ainda entre o ambiental, o social, o econômico, e acho que isso é um processo que vai demorar. Espero que as comunidades religiosas tenham um papel importante nesse processo de educação, de sensibilização da sociedade. Eu concordo com você, Catherine, né, que sim, as lideranças religiosas são as mais respeitadas. Para mim, sempre. O que meu pastor dizia era assim, eu nunca ia questionar, né? Hoje, obviamente, eu foco ali. O que eu ouço o pastor Ed René Kivitz, lá da IBAB, da igreja que eu sigo, eu concordo quase que 100% com ele. Então, é muito fácil concordar. Mas é difícil quando eu vou em algumas outras igrejas evangélicas e ouço um discurso um pouco desconectado das coisas que eu acredito como pessoa. E como balancear isso não é fácil, né? A gente teve aqui, alguém comentou que, né, dessa frustração que eu tinha, né, de um cristão evangélico que acha que a questão da proteção da criação é tão importante, e ver essas lideranças evangélicas hoje lá. E talvez realmente não seja o problema da religião ou das lideranças evangélicas, seja o problema das pessoas que estão ali. São pessoas que erram, que têm problemas, né? Nós sabemos que uma boa parte dessa dita bancada evangélica é aquela bancada evangélica que cresceu num fenômeno social complexo no Brasil. Das igrejas evangélicas nas periferias, apoiadas pela milícia. Então é dinheiro da milícia, dinheiro ilegal, que é o mesmo dinheiro do tráfico de drogas, da exploração, do problema. É a milícia que dá o dinheiro para a igreja, lava esse dinheiro na igreja e a igreja garante os votos. Isso a gente viu, tem livros sobre isso, isso está comprovado. Então, se eu reclamo e não me sinto representado por essa bancada dita evangélica lá, tem a ver com o contexto social, cultural do Brasil que fez isso. É claro que muita coisa no cristianismo me incomoda, e me incomodou. Quando eu via filmes sobre a escravidão nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, e como o cristianismo justificava a escravidão, né, pensando um ou outro versículo da Bíblia e querendo comprovar a escravidão, também foram lideranças cristãs, né? William Wilberforce, né, aquele lá no Reino Unido, que ficou lá 20, 30 anos brigando para acabar com a escravidão sobre a ótica do cristianismo, para poder acabar com uma distorção da sociedade que alguém usou uma religião ou qualquer outra forma de dominação para tentar, né, validar algo que não tem validação. Não tem como você justificar aquilo que ocorreu do ponto de vista histórico. Mas ele ocorreu e as pessoas usam, seja religião, seja outros assuntos, para validar. Aí a gente entra nesse tema da nossa dificuldade hoje, falando aqui muito do tema da perseguição, né? Que é algo também que me incomoda muito, né? A gente vê como algumas religiões hoje
veem a outra religião quase que como uma inimiga, né? E essa perseguição que a gente tem, seja das lideranças ambientalistas, seja das lideranças evangélicas, né? E não é só aqui na Amazônia, lá no fazendeiro dito cristão de uma família de bem, né? Que não trata bem seus filhos, que provavelmente trai a sua esposa, mas que se diz um cidadão de bem, e ele perseguiu os indígenas, os povos e comunidades tradicionais que estão ali, porque ele se acha selecionado por Deus, ele é dono daquela terra que nem é dela. Isso é um problema real, mas isso ocorre em todas as áreas. Nós, batistas, né, que nos consideramos assim, um pedaço ali dos cristãos que são quase que mais sofisticados, assim, sabe? Olha, a gente não é igual ali algumas daquelas denominações, assim, né? Que acontece todas essas coisas, não. Nós, os metodistas, né? Assim, a gente parece que presbiterianos, a gente acha que assim, é menos, né? Não sei, de 40 milhões de brasileiros, a gente deve ser o quê? 3, 4 milhões, né? É um pedaço pequeno, mas o nosso pastor Ed Renekiewicz, quando brigou e questionou e foi duro com o antigo presidente por negar a ciência, por, né, debochar das mortes das pessoas, a Convenção Batista abriu um processo disciplinar contra ele. Foi besteira? Foi uma besteira, porque a própria Convenção Batista nem fez. Fizeram uma denúncia e foi arquivada. Aí mudou o procurador lá da Convenção Batista e ele sozinho foi lá e abriu um processo. E aí um pastor batista, que talvez seja um dos, não mais influentes, mas bastante influentes, né, numa parte da sociedade, um homem justo, um homem de bem, tem que responder um processo disciplinar da convenção de pastores, onde ele é formado há mais de 40 anos, para responder por uma perseguição política, porque ele questionou o outro presidente. Então, essa cegueira, né, religiosa que a gente vive, que personaliza pessoas, messias. Tem gente no mundo evangélico que acha que o antigo presidente, esse mesmo, fascista, racista, machista, que carregou homofóbico, carregou milhares e milhões de mortes na mão dele, que nega a ciência, que fez as barbaridades todas que fez, tem gente que acha ainda que ele foi escolhido por Deus para salvar o brasileiro do comunismo. O comunismo nem existe. Estão de brincadeira, nem existe comunismo. Que país que é comunista no mundo? Socialismo já também não é uma questão. O Brasil não é comunista, socialista, globalista, nem existem essas palavras. Eles inventaram narrativas para fazer coisa e tem gente que ainda compra. Então, essa dicotomia, esse desafio que a gente vive é complexo. Aí até eu acho que foi o Yuri que falou de como engajar, então, essas lideranças boas, né? Essas lideranças religiosas, não só evangélicas, né, de todos. Eu, hoje, assim, não tenho a mínima dúvida, eu sou evangélico, mas o Papa Francisco, para mim, eu sigo muito mais, gosto muito mais das coisas que ele fala do que 90% das lideranças evangélicas. Ele, sim, se preocupa com a criação, se preocupa na proteção do meio ambiente, nos mais vulneráveis, dos mais pobres. Ele segue o manual do cristianismo, né? Então, assim, como dar essa visibilidade? Aí eu acho que a resposta está aqui, né, o que foi comentado aqui do papel da educação em meio ambiente, nessa integração, para a gente poder entender a beleza que é a diversidade, a beleza de cada um proferir a sua fé, ter a sua vida, ter as suas preferências. Imagina só se tudo fosse igual, se todo mundo seguisse a mesma coisa, se todo mundo... Assim, não faz sentido, não foi para isso. Deus criou um mundo diverso, com muitas coisas, exatamente para isso, para a gente poder ter esse papel. Acho que a gente tem que aproximar muito a ciência da religião também, né, e trazer a educação como uma ferramenta. Infelizmente, eu acho que a gente viveu um momento onde uma parte desses cristãos evangélicos, por muito tempo, também foram mais ou menos perseguidos, né? Muito ridicularizados na sociedade. Se você pega 5, 10 anos, assim, a imprensa, sempre que fala da igreja evangélica, é para falar de um pastor que fez não sei o quê com as crianças lá, um pastor que roubou dinheiro da igreja, um pastor que maltratou as mulheres. Então, também, a sociedade distorceu muito, né,
os evangélicos, em especial pentecostais ali, como dizer, olha, tá vendo que era quase que uma parte de... Estavam sempre nas páginas policiais, depois viram para as páginas meio de quase que chacotas, né? E aí, quando esse mundo evangélico cresce em número, sai de 20%, vai para 40% da população, e hoje decide a eleição, tem uma influência política muito forte, todo mundo fica assustado. Eu não sei, eu cresci também nessa tradição evangélica que dizia, dai a César o que é de César, né? Aquilo. Evangélico, o cristianismo não se mistura com política. Política é uma coisa, laico, todo mundo está lá e a gente muda a sociedade, a gente influencia pessoas, né? A gente melhora e briga pelos mais pobres, pelos vulneráveis. É aquilo que Jesus fez na sua passagem aqui, sempre focou nesses que sofriam as maiores perseguições, né? Mas, infelizmente, essa relação hoje de uma parte do mundo cristão em achar que a maneira deles afirmarem a sua posição é dominando a política, é brigando por ministérios, por cargos, por emendas parlamentares, é por passar a sua visão de mundo para cima dos outros, é muito difícil. Mas, infelizmente, é o que a gente tem, eu vejo esse distanciamento mesmo. Eu entendo bastante a nossa amiga aqui, né, da UFAL, comentando um pouco desse distanciamento do que os indígenas sentem em relação ao governo, aos tomadores de decisão lá no Congresso. Tenho certeza que se tivesse aqui algum jovem da periferia, ia falar a mesma coisa. Então, né, a gente sente isso, vê, porque é desconectado mesmo. Esse mundo político de Brasília, branco, hétero, elitizado, ele está desconectado da realidade da população, e o quanto a população sofre, e o quanto... Né, a quantidade de mulheres no Congresso, a quantidade de negros no Congresso. Né? A gente sabe dessa diferença, mas é isso que o Tasso comentou, o governo está tentando, foi criado um ministério, né, de proteção de povos indígenas, a gente tem uma Secretaria Nacional de Periferias, né, o Ministério dos Direitos Humanos, temos hoje o ministro Silvio, uma pessoa extremamente diferenciada, com uma sensibilidade social incrível, né, para poder lidar com esses desafios, mas os desafios são reais, são lá. E tanto é que, no contexto, a gente está falando aqui da mudança climática, o grande problema global das crises, da poluição, da perda de biodiversidade, né? O clima, aquilo que lá eu estava na COP, né, em Paris, naquela foto emblemática dos 1000 prefeitos com as lideranças, não podemos deixar o mundo aquecer 1,5 graus até 2100. Aqueceu já agora, aqueceu 1,4 agora, em 2023, 2024. A gente já está falando de 2,5 graus, 3 graus, 4 graus e meio. Estamos destruindo o planeta. É quase que um novo dilúvio, né? Vai novamente, como se Deus dissesse, então vai acabar de novo aqui, vamos começar de novo. Né? A gente sabe. Agora, isso está na pauta do nosso Congresso? O problema social do Brasil, dos 20 milhões de brasileiros que estão passando fome todo dia, eram 33 com insegurança alimentar grave, agora, né, caiu, acho que para 23, né, 24 milhões. Mas é a preocupação deles? Não. A preocupação do Congresso Brasileiro, dessas lideranças da bancada lá, que eu comentei que eu não me identifico mais, né, do boi, da bala e da Bíblia, são só pauta de costumes. E é isso? A nossa preocupação tem que ser isso mesmo? Em ficar regulando e brigando contra o beijo gay? Né, de ficar querendo criminalizar crianças que sofrem violência? É essa a pauta do Brasil hoje? Ou a pauta nossa deveria ser a questão ambiental, econômica, social, né, essa transição energética que o mundo está fazendo, a participação brasileira em todas as coisas internacionais, como proteger esses milhares e milhares que estão sendo perseguidos lá na ponta, né, esses processos de violência, de ocupação, né, problemas que a gente vê em toda parte. Então, para mim, tem uma separação muito grande. Tem esse mundo político, né, em especial no Congresso, que manda, domina,
Hoje um parlamentar tem 30 milhões de emendas individuais por ano, o senador tem 60. O Congresso domina 25% do orçamento do governo federal. Isso é a maior distorção que você vai ouvir em qualquer democracia, nenhuma democracia ocidental tem isso. Nos Estados Unidos, o Congresso pode influenciar 0,05% do orçamento. Então, o deputado virou vendedor de emenda. Ele não está lá para criar lei. Pode ver, o Congresso fica semanas em semanas sem fazer nada, aí aparece o PL do aborto, e essas coisas. Não fica mais trabalhando, ele fica negociando emenda. A nossa Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental e Meio Ambiente Urbano, lida com a qualidade do ar, da água, do solo, segurança química, áreas contaminadas, mobilidade urbana, energia, gestão de resíduos sólidos, agora recursos, assim, um monte de áreas. Nosso orçamento hoje é 10 vezes menor do que há 10 anos atrás. O orçamento caiu para 20 milhões de reais, metade do que um deputado sozinho indica para emenda, sem fiscalização nenhuma, faz o que ele quer com o dinheiro, metade. E não obstante o orçamento aprovado, o Congresso foi lá em março e pegou metade desse orçamento. Então, desses 20, eles pegaram por dentro do orçamento mais metade, com aqueles 5 bi extras das emendas, além dos 50 bi, pegaram mais os 5 bi, lembra? 55 bi de emenda. Então, o orçamento da Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Qualidade Ambiental, que tem que resolver todos esses problemas ambientais do Brasil, hoje está com 8 milhões de reais. E um deputado sozinho tem 30 milhões por ano. É uma distorção do processo político, é uma distorção. Né? Na minha opinião, ainda foi potencializada no último governo. Né? Um governo que, para se proteger, para poder governar, para não ter tido impeachment, para não ser preso, deu a chave do cofre para o Congresso. E é esse Congresso, onde as lideranças evangélicas que nós acreditamos e confiamos, né? Os pastores evangélicos, quando a gente, pastor, é óbvio, assim, eu acredito tudo que ele fala, ele é um pastor, né? Ele é uma liderança religiosa. Tenho certeza, né, que todas as matrizes religiosas, seja lá na comunidade indígena, quando, né, a liderança religiosa fala, todo mundo ouve, todo mundo acredita, todo mundo segue. Mas esses são as pessoas que hoje nos representam lá, mas não são os evangélicos com esse outro propósito, são esses evangélicos aqui, que foram eleitos junto com a milícia, com a igreja, né, com essa relação ali estranha que foi criada em muitas das periferias brasileiras. Então, nosso desafio é grande. E como a religião, como nós, como comunidade religiosa, vamos poder interferir nesse processo, é um debate complexo. Gostei da palavra wicked problem. Eu não gostei dela, vou guardar para mim, porque eu nem sei o significado de wicked, mas me parece uma coisa bem assim desafiador, né? Meio wicked, né? Não sei. Coisa legal. Então, eu agradeço a oportunidade, em especial estar aqui para poder ouvir, né? E participar de um momento como esse. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao secretário Adalberto Maluf, da Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Tássio Fernandes, chefe de assessoria da Assessoria de Participação Social e Diversidade, ambos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Catherine Marshall, vice-presidente do Fórum Interreligioso e ali, pesquisadora da Universidade de Georgetown. Muito obrigado pelas falas, pelas considerações a todos, a todas que estiveram aqui conosco, né, ao longo desta manhã. Aqui nós encerramos as nossas atividades neste espaço, né, aqui no Hotel Quality. Nós vamos migrar para um outro espaço, que é o Casarão da Inovação Cassina, a Rua Bernardo Ramos, 290, a partir de amanhã pela manhã. Teremos ali às 9 horas a primeira oficina, o painel, patrocinado aqui, co-organizado, né, com apoio institucional da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e a Rede Amazonizar, aqui na pessoa do reverendo Yuri, aqui também Salete, né, e Helenildo da URI, né, teremos este painel. Depois, na parte da tarde, Amazônia, Futuras Gerações e o Papel das Religiões, com o apoio institucional da Visão Mundial, não é? E no período da tarde também, às 4 horas amanhã, os desafios amazônicos, como desenvolver a região com sustentabilidade social, cultural, econômica e ambiental,
um painel coorganizado pela Iniciativa Interreligiosa das Florestas Tropicais, a IRI, será coordenado pelo Carlos Vicente, e depois, na sexta-feira, dia 21, com a colaboração da Universidade Federal do Amazonas e Universidade Federal do Pará, nós teremos o painel sobre religiões, corpos e natureza, coordenado aqui pelo professor Ivo Pereira da Silva. Então, todos estão convidados também para o almoço que nós teremos agora. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos painelistas e uma salva de palmas para a gente encerrar aqui.